Um abraço, bom dia, Wadson, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o funcionamento do comércio aqui no município de Orlândia. Nós tivemos a boa notícia de que o governo de São Paulo colocou todo o estado na fase amarela do plano de flexibilização. E eu vou conversar agora com o chefe da Vigilância Sanitária aqui de Orlândia, João Antônio da Silva. E gostaria, João, que você explicasse para a população como deverá ser essa nova fase amarela aqui para o município de Orlândia. Bom dia, João. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da URC. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco então aí, né, sobre essa nova fase que o município e que todos os municípios da Regional de Franca evoluíram, que é a fase amarela. Foram os últimos, né, aqui do estado de São Paulo, a Regional de Franca, a evoluir aí para a fase amarela. A gente veio aí por um bom tempo na fase vermelha, depois evoluiu para a fase laranja, ficou um bom tempo na fase laranja, que ainda tinha bastante restrições, e agora evoluiu para a fase amarela, que melhora um pouco aí na condição do funcionamento de várias modalidades aí do comércio, de empresas, da área de esporte, enfim, né, as academias que voltam aí a funcionar, claro que seguindo restrições. E aí nessa primeira fase que a gente está aí, da fase amarela, nesse primeiro momento, o comércio e o funcionamento das empresas em geral ainda vai ficar um pouco aí com uma restrição na condição do horário de funcionamento. Por quê? Agora, todo o comércio, todas as prestações de serviço aí, as academias e outras áreas aí, vão poder funcionar por 8 horas. Só que essas 8 horas, elas têm que ser aí para aqueles que trabalhariam à noite ou que vão trabalhar à noite, eles ainda não vão poder abrir durante a noite. Então vão ter que fracionar esse horário, aliás, vão ter que trabalhar com essas 8 horas durante o dia mesmo, e após 14 dias, que é o tempo aí necessário para que a gente possa ter uma observação de qual vai ser o resultado dessa nova fase amarela, porque aí vai depender do resultado que a gente vai ter. O governador do estado, ele não vai mais ficar fazendo aqueles decretos, aquelas mudanças em decretos de 15 em 15 dias. Vai ser durante 30 dias direto, então a partir agora só mexe novamente em 9 de outubro, só que tem um detalhe. Quando voltar a fazer a nova avaliação do Plano São Paulo, aqueles municípios que melhoraram, que tiveram queda na transmissão e nas mortes, eles podem evoluir aí, então para a fase verde, né? E que melhora um pouco mais ainda, vai melhorar ainda mais a condição do atendimento, do atendimento presencial, o aumento da quantidade de pessoas que pode entrar nos ambientes. E aí o município vai então evoluindo aí, ou seja, os municípios daquela regional, de cada regional. Caso não ocorra essa melhora, o município não volta mais para a fase laranja, ele vai direto para a fase vermelha, que é a restrição máxima, né, que a gente já enfrentou aí. Então ele volta para a fase vermelha de novo, e aí essa duração da fase vermelha, pelo que tem sido falado, que não vai mais ficar quinzenalmente, provavelmente o município ficará aí novamente mais 30 dias aí nessa fase vermelha, a não ser que haja uma reavaliação novamente dentro dos 30 dias, para que o município volte novamente para a fase amarela. Então esses são os cuidados que se deve ter agora, por isso que não pode relaxar, tem que continuar seguindo as restrições, o uso de máscara, o atendimento nos locais da forma que está previsto no plano. Então os estabelecimentos eles vão poder atender até 40% da sua capacidade, mas a gente vai estar mais de olho na questão do distanciamento, né? Então a vigilância sanitária continua fiscalizando essa questão do distanciamento, do uso de máscara. É claro que aqueles estabelecimentos onde as pessoas vão poder consumir no local, as pessoas devem ir de máscara? Sim,
porque aí elas vão estar um bom tempo ali na conversação, né, se conversando e tal, e então, ou até mesmo antes de entrar no estabelecimento, essas pessoas ainda devem estar fazendo uso da máscara. Então, essas mesas elas devem estarem dispostas no local de uma forma onde ocorra o distanciamento, para que aí esteja obedecendo o que está no decreto. Então, não é só questão dos 40%. Dos 40%, é necessário que dentro do estabelecimento ou fora do estabelecimento se faça aí, então, o distanciamento adequado, e isso vai estar sendo fiscalizado. Então, assim, os restaurantes, quando começar, por exemplo, a ter atendimento presencial, consumação no local, precisa ficar atento a isso. E também a quantidade de pessoas, porque aí as pessoas, de repente, agora estamos na fase amarela, ou evoluímos para a fase verde, agora pode tudo. Não, ainda vai haver restrições e vai haver fiscalização do descumprimento dessas restrições. Então é isso que eu fico mais, assim, deixo mais aí de informação, tanto para os comerciantes quanto para os usuários do serviço, que precisa ainda ter bastante cuidado para que a gente não volte novamente aí para a fase vermelha. E isso prejudica todo mundo, é claro, né? Tanto o consumidor quanto os empresários aí que precisam voltar às suas atividades, que já se passaram muito tempo com esses estabelecimentos fechados ou só por delivery. E aí, é claro que é uma oportunidade agora da gente seguir as regras necessárias aí para a gente poder, quem sabe, evoluir até mesmo para a fase verde. Ô João, nós sabemos que alguns ramos do comércio, eles têm um tratamento diferenciado, inclusive alguns setores, eles acabam sofrendo bem mais que outros, como é o caso, por exemplo, das academias. Então eu gostaria que você também explicasse como deverá ser o funcionamento das academias aqui de Orlândia. Bom, Serginho, aí em relação à reabertura aí das academias, né, que é uma área que sofreu bastante e agora é uma oportunidade aí para todos os empresários dessa área retomar, então, aí as suas atividades. E aí é claro que as academias também estão aí dentro do mesmo padrão, né, das 8 horas liberadas aí para trabalho, que podem ser fracionadas, né, esse é o horário, cada um vai escolher o seu horário de funcionamento. E aí seguindo todas as regras, né, as regras estabelecidas aí no Plano São Paulo, das restrições previstas no decreto, e aí também respeitando a orientação e a fiscalização sanitária, que vai estar agora podendo, né, fiscalizar de perto esses estabelecimentos, porque a gente teve muita denúncia durante o tempo em que eles não podiam funcionar. Algumas academias foram orientadas a parar de funcionar, porque estavam funcionando clandestinamente, e aí as academias pararam de funcionar naquela época que a gente fez as orientações e até uma previsão de cassação da licença desses estabelecimentos por conta de estar desrespeitando o que estava no decreto. Mas mesmo com tudo isso, com todo esse trabalho que a Vigilância Sanitária fez, a gente não tem absoluta certeza, né, se alguns ainda permaneceram funcionando de forma clandestina, porque não havia capacidade aí da vigilância enfrentar esse tipo de problema e tipo entrar, né, num lugar assim que estava tudo fechado, tudo escuro, e mesmo havendo denúncias, a Vigilância Sanitária foi até alguns locais, mas aí não se conseguia fazer a fiscalização. Se estivesse realmente funcionando, a gente não sabe de que forma que estava funcionando, se estava seguindo as regras, se estava seguindo o distanciamento, a higienização, os cuidados que se deve ter. Mas agora sim, agora com reabertura aí e podendo, né, dentro do decreto, liberado pelo decreto, a gente pode acompanhar, orientar e tá vendo aí a forma em que cada um vai estar funcionando. E eu sei que tem muitos empresários dessa área que já seguem muitas regras de higiene, cuidado e de orientação, e acredito que agora mais ainda, né, mais com essas restrições. E aí, como as academias só vão poder receber 30% da capacidade, não é 40% igual aos demais,
no caso das academias é 30% da capacidade, e aí também, nesses 30% da capacidade, o que a gente vai estar fiscalizando é o distanciamento, porque não adianta pôr 10 pessoas só lá dentro e essas 10 pessoas ficarem todas emboladas ali, né, todos muito próximos umas das outras, e considerando aí também o risco de estar recebendo pessoas contaminadas nesses locais. Aqueles que tiver a capacidade de fazer a aferição de temperatura corporal, é importante que faça, é importante que converse com esses usuários desses serviços, para que eles também tenham a consciência de não ir para as academias estando contaminados, ou então que tenha tido contato direto com pessoas contaminadas, principalmente pessoas da própria família ou de ambientes de trabalho. É importante que cada um tenha essa conscientização e essa capacidade de entender que nós precisamos, nesse momento, continuar com as restrições e com todos os cuidados necessários para que a gente não volte diretamente para a fase vermelha, como está previsto aí, de acordo com o Plano São Paulo. Então, os municípios que não evoluir vão voltar novamente para a fase vermelha, não haverá nem fase laranja. Então, mais uma vez, vem todo aquele sofrimento, toda aquela dificuldade, todo aquele prejuízo que principalmente as pessoas dessas áreas de prestação de serviço sofreram tanto até agora. Então, por 14 dias aí, pelo menos aqueles estabelecimentos que eu falei que não vão poder funcionar à noite, deve ter cuidado, porque pode ser fechado ou receber multas, né, por infração sanitária. Então, reforçando aí que esses bares, restaurantes e todos esses que estão agora aí podendo abrir e ter atendimento presencial, que não faça, por enquanto, durante 14 dias, a abertura e o atendimento presencial após as 5 da tarde. Então, isso está definido já, conforme o próprio prefeito também falou, né? Então, deve-se levar em consideração para que a gente realmente não retroceda de novo aí para a fase vermelha, e aí todo mundo vai ser prejudicado novamente. Nós estamos conversando com o chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia, João Antônio da Silva. Ô João, nós temos alguns setores que nós chamamos de serviços essenciais, que inclusive eles permaneceram abertos mesmo durante a pandemia, e eu gostaria que você explicasse o seguinte: com essa nova fase amarela que o município acaba de entrar, esse tipo de comércio chamado essencial, ele deverá ter menos restrições? Como ficará, por exemplo, o funcionamento dos supermercados? Bom, Serginho, em relação ao comércio e aos todos os essenciais que vinham funcionando desde o início da pandemia e com todas as restrições que estavam previstas aí em decretos, não vão mudar nada. Vão continuar do mesmo jeito, desde o uso de máscara, né, não permitindo a entrada de pessoas sem máscara nesses locais, vamos dizer os supermercados, por exemplo, o controle da fila, né, que é o pessoal que fica na área externa na fila, deve haver o controle ali do distanciamento também, mesmo lá na fila o uso de máscara também, e também a não permissão de pessoas menores de 12 anos, que não pode ainda também estar entrando nesses locais. O controle aí de pessoas da família, que não deve estar correndo todo mundo para o supermercado, para diminuir a quantidade de pessoas dentro do supermercado e diminuir a fila, né? Então aí todas as restrições que haviam sido aplicadas até agora, elas devem continuar, principalmente a disponibilização do álcool em gel na entrada, e é claro que as pessoas agora a tendência é diminuir um pouco da frequência de pessoas em supermercados, porque agora vão ter outras áreas aí de atendimento ao público e de áreas que as pessoas também precisam, né? Por exemplo, perfumarias, e depois tem os restaurantes, onde as pessoas começam também mais a se alimentar fora de casa. Então acredito que diminui um pouco aí das pessoas dentro dos supermercados, porque muitas pessoas acabam, como não tendo aonde ir, acaba passando pelos supermercados, nem que for para dar uma volta, pegar alguma coisa, e aí o supermercado era o único ponto, né, de compra aí mais acessível às pessoas. Então acredito que também haverá uma diminuição, mesmo que seja pequena, dentro dos supermercados.
Ô João, a próxima avaliação que o governo deverá fazer para ver se houve alguma alteração no quadro da pandemia de cada região, ela deverá acontecer quando agora? O governo do estado de São Paulo, João Dória, ele vai fazer uma nova requalificação, né, de todos os municípios, todas as regionais, no dia 9 de outubro. Então, como eu falei, a gente vai ficar aí praticamente 30 dias, né, sem ter uma requalificação. E aí, lá no dia 9 de outubro, nesta nova requalificação, ele vai aí, então, reclassificar novamente todos os municípios, ou para melhor ou para pior, né? Então, o município que evoluir aí para uma nova fase, no caso, a gente poderia estar chegando na fase verde, ótimo. Mas aqueles que não evoluiu e que piorou, que houve uma piora, vai voltar novamente para a fase vermelha. Então, até o dia 9 de outubro, os municípios devem aí estar seguindo todas as regras, né, tudo que foi proposto aí para que a gente evolua para melhor e não retroceda para pior. Ô João, para encerrar a nossa conversa, você teria alguma orientação que você considera importante para a população de Orlândia diante dessa nova fase que o município entra a partir de agora? Olha só, Serginho, essa pergunta que você faz é bastante interessante e importante, porque aí nós vamos estar realmente falando aí da questão da população. O que a população está fazendo para melhorar, o que a população está fazendo para que as coisas melhorem e a gente não retroceda aí novamente para a fase vermelha. Porque aí vai partir agora do entendimento, da responsabilidade e da capacidade que cada um tem de entender que se deve continuar com as restrições, o uso de máscaras. A gente já tem percebido pessoas indo para a porta do comércio sem a máscara, e aí se a gente voltar novamente para a fase vermelha e voltar tudo aquela dificuldade toda que todo mundo estava tendo, acredito que as coisas devem ficar mais acirradas. De repente aí o cidadão até passar a ser penalizado por estar desobedecendo aí o que está previsto em decreto. O uso da máscara é obrigatório, e aí as pessoas muitas vezes querem burlar essa responsabilidade que ele tem, e aí começa todo mundo a andar para tudo quanto é lado sem máscara, querer fazer festas para tudo quanto é lado, achando que está tudo certo, e aí devido a esse comportamento que a população passa a ter sem responsabilidade e sem os devidos cuidados, pode aí, ao invés da gente melhorar, a gente piorar de novo, e aí voltar para a fase vermelha, e aí sim acredito que a população pode aí de repente sofrer penalizações por conta de desrespeito ao que está previsto em decreto e ao que a Vigilância Sanitária tem orientado e fiscalizado. Então, agora é com a população, né? Mais do que nunca agora é a população que precisa realmente dar mais, contribuir ainda mais e ainda ter mais responsabilidade e capacidade de entender que o vírus só vai embora, só vai desaparecer se todo mundo trabalhar junto, se todo mundo ter a responsabilidade de entender que cada um de nós, o que cada um de nós faz é o que reflete aí na melhoria ou na piora da condição da transmissão da doença. Nós conversamos com o chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia, João Antônio da Silva. Bom dia, é com você, Wadson.